pessoal está preocupado em colocar o migrations no código, né? E fazer a implantação das alterações do banco quando implanta o código. E não está nem aí com documentar. Então, ela teve, né, o inverno da IA, porque tinha aquelas ideias, aqueles pensamentos daqueles, né, aqueles gênios, só que eu não tinha capacidade computacional para tal. Na minha visão, futurologicamente falando, a gente vai chegar num limite, cara, que gerar código vai ser desnecessário, sabe? E a importância da arquitetura é você olhar para o negócio, olhar para o problema, olhar para as tecnologias que a gente tem nos nossos build blocks, ou que a gente não tem que ter no mercado, e tentar aplicar a melhor solução, a solução mais ótima para o problema. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais uma vez fazer essa parada aqui, Valdir. Sabe que eu quando eu fico do seu lado aqui no episódio, eu me sinto meio que embaixo de uma sombra. Ah. Eu não sei por quê. Será que é por conta dos meus 1,95 m? Não sei, talvez tenha que trocar a posição dos refletores aqui talvez a gente pode trocar de lugar, cara, Isso. na próxima vez. Não que eu seja muito alto. Até porque, ó, nós já estamos chegando no episódio 200. Tá quase. Vai ter surpresa aí no 200, então, hein? e no episódio 100, a gente trocou de lugar. É Foi você que verdade. sentou nessa cadeira aí. É verdade, cara. A gente tem que pensar em alguma coisa pro 200. Vai ser bem legal. Vamos com certeza pensar em algo legal. Vai ter novidade aqui pro 200. Boa. E hoje, cara, a gente vai falar sobre uma pauta que é meio que a origem do PPT, né? O PPT ele nasceu para falar da vida real. Pra sair do hype. O PPT Não Compila nasceu pra falar, na verdade, das coisas que a gente vendia, mas não entregava. Não, talvez. Mas falar do real, como é a vida na prática. Né? Muito bom. E agora a gente vai falar qual que é o maior hype que tá tendo hoje aí. IA, cara. Né? IA de tudo que é jeito. Então a gente vai falar IA sobre... até no McDonald's, cara. Até no hambúrguer. Você abre o micro-ondas, tem um agente lá dentro. Tem. Um MCP para pegar cerveja na geladeira. MCP, o pessoal acha que é o pessoal da Microsoft lá, né? Exatamente. Quem que tá aqui com a gente hoje, Valdir? Eu vou ser franco pra você. Vai ser Franco? Vou ser franco. Paulo Franco. Paulo Franco, cara. Que é o head de A da CCE. Beleza, Paulão? Beleza, obrigado, Valdir, obrigado, Wellington, pelo convite. Estou feliz aqui de poder falar um pouquinho de IA aí, que hoje é a minha maior dedicação, né? E a gente está fazendo um bom trabalho. Estou parecendo um jogador de futebol, né? Começando aqui, né? Fazendo um bom trabalho, professor. Estamos aí, né? Batalhando. Mas né? Fico feliz aí, espero que, né, a gente... consigo contribuir aí com os ouvintes aí, com os, né? Como é que chama? Eu sou novo nesse negócio, nunca fiz isso, né? Então tô meio perdido. Os compiladores. Os compiladores. Então tá Exato. bom. Então espero poder contribuir com o público aí, né? Falar um pouquinho aí da nossa experiência, né? Show de bola. E aqui do nosso lado tá o presidente do Sindicato dos Arquitetos de TI, né? Eu tô nesse biênio agora? Esse biênio é seu agora. Seu... Fernando Tavares, o head de arquitetura da CCE. Beleza, Fernando? Tudo bem, gente. Obrigado, El, pelo convite, Valdir. Um prazer sempre voltar aqui. E vamos falar um pouco sobre IA, né? E como a arquitetura pode ajudar a viabilizar a IA nas empresas. A gente vai ver um pouquinho que, no final das contas, não muda nada para o arquiteto, mas muda muita coisa também, né? E vamos ver como é que vai ser a conversa com a gente aqui. Você vê que o arquiteto típico, né? Depende. Depende. Muda, mas não muda. Entendeu? É isso aí. O cara não ia decepcionar a gente, né, Valdir? É isso aí. Então, a gente vai falar muito sobre qual é a curva de adoção, né, de uma IA numa companhia, como é que a gente, de fato, coloca isso para rodar no sistema transacional. Como que a gente decide qual modelo, qual tipo de inteligência artificial a gente tem que utilizar, quais são os desafios para a gente fazer isso, né, Valdir? Como é que eu trato isso no dia a dia? Como é que a gente traz para a realidade, né? Então, assim, a gente vai falar de uma empresa muito madura, com profissionais extremamente maduros, experientes também em várias disciplinas, né? Engenharia de software, arquitetura, a própria IA, né? O Paulo aqui, ele foi humilde na apresentação, mas está estudando isso há mais de 5 anos. Então, assim, para o hype de hoje, que é de 1 ano, um cara que já fez pós-graduação em IA, ele já pode versar muito sobre esse assunto, né? E o Fernando aqui, além das
inúmeras capacidades que ele tem, né, no mundo de TI. Ele está aqui agora representando uma entrega gigantesca para o setor elétrico, né? Então ele está vislumbrando toda essa organização de um produto de IA para o setor elétrico. Então a gente vai ver realmente como as empresas estão aderindo à IA para monetizar. Eu acho que é um pouco sobre isso. Como é que a gente pega o hype e traz para o dia a dia de uma empresa governada, com estrutura, com de fato um roadmap de adoção e com solidez no resultado do produto que está criando. Eu só não sei se vai dar tempo da gente falar nisso no episódio. Aí a gente já pode até fazer uma trilha aqui, né? Talvez a gente volte aqui para dar uma continuidade para falar exatamente do que eles estão tratando lá. Mas eu tenho certeza que a gente vai desdobrar bastante assunto aqui. Mostrar para a galera que não é magia, né? É isso aí. Não é magia. É muito trabalho, muita dedicação, muito estudo, muito conhecimento. Sem romantismo, sem hype e sem mágico do LinkedIn que faz IA com N8N. Usa IA para escrever o texto para falar que usa IA. Isso, né? isso aí. Então vamos lá que o episódio está muito bom. Mas antes, se você não deixou o seu like ainda, se você não se inscreveu, aproveita agora que o episódio está muito bom, já se inscreve, já deixa o seu like, deixa as suas 5 estrelinhas aqui no Spotify, manda no Slack da empresa, no Teams, da firma. Manda aí no WhatsApp da firma, que a gente vai falando com o IA. Recomendo esse episódio, que a gente tenho certeza que vai ter muito conteúdo aqui para você desmistificar e levar isso para um plano mais corporativo. E se você acha que a gente contribui com a sua vida profissional, se você acha que a gente leva informação para você, você pode ser membro do BPT Não Compila, vai lá do lado do botão, inscreva-se, seja membro, você vai contribuir aqui com uma cervejinha por mês para a gente, para ajudar a abastecer o Valdir, porque esse homem bebe demais. Ajuda a gente, seja nosso membro, que a gente está aqui para produzir conteúdo de qualidade para vocês e deixar a gente sempre antenado nas últimas tendências aqui do mercado. E é isso, né, gente? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá que o episódio está muito bom. Bora! Eu queria fazer esse episódio justamente porque quando a gente fala de inteligência artificial, hoje ela virou um tema de praticamente todos os episódios, né? Então, não importa o que você está trabalhando no episódio, inevitavelmente em algum ponto a gente vai falar de inteligência artificial porque ela está intrínseca na nossa operação de tecnologia de algum modo, basicamente em quase tudo, né? Mas eu acho que a gente ainda não passou por um episódio onde de fato a gente trouxesse para a realidade como que é a implantação e a adoção de sistemas inteligentes, de adoção de frameworks de inteligência artificial dentro de uma corporação, de fato, né? A gente sabe que a gente tem impactos de pessoal, a gente sabe que tem impactos de skill, de infraestrutura, de capacitação, etc. E eu acho que a gente tem uma oportunidade aqui, né, Valdir, de com os nossos amigos do CCE, falar um pouquinho sobre como é essa jornada, né? Um pouco do uso real, além do hype, né? Irracional, né? Irracional da inteligência artificial. Porque eu acho que você que está nos ouvindo, assim como os meus amigos aqui de mesa, estão passando por um momento que a gente ouve pessoas em qualquer momento, em qualquer produto, colocando inteligência artificial em qualquer coisa que talvez nem sempre seria necessário, né? Então, está bem no pico da curva do hype lá do Gartner de adoção de inteligência artificial. Então, isso pode trazer desperdício, pode trazer overhead, pode trazer custos adicionais, ou pode afundar algumas iniciativas que, de fato, trariam retorno para a empresa, mas por falta de capacitação, por falta de governança, por falta de organização, o projeto acaba naufragando, né? Então, vai ser muito interessante trocar com vocês aqui sobre como vocês estão vivendo essa jornada e como que a gente pode compartilhar aqui com o nosso público essa adoção. Nem que seja para a gente chorar junto. Quem está ouvindo a gente provavelmente, certamente está passando por um momento que é incerto, que é
também uma curva de aprendizado para todo mundo, né? Bom, eu vou compartilhar um pouco da minha experiência, e na minha experiência começa com uma tentativa há alguns anos atrás, há muitos anos talvez, né, uns 5, 6 anos atrás, de implantar, colocar uma IA, colocar IA em soluções e não tinha o hype. Então, para mim é um momento de alegria agora, sabe? O hype, ele viabilizou. Abriu portas. Abriu portas. Então, a gente hoje... hoje a gente tem o inverso, né? Então, querendo colocar IA em tudo. Mas uma das primeiras coisas que você tem que pensar em IA, ou um aprendizado de IA, é que você tem que dosar, né? Nem tudo cabe IA e nem tudo é eventualmente IA generativa, né? Que é o que está no hype, né? O que realmente viabilizou isso. Então, nos estudos de IA, uma das coisas que você já percebe logo de cara é que tem problemas que eventualmente uma regressão linear resolve. Né? E resolve, às vezes, melhor do que, eventualmente, uma IA, né, generativa, uma rede neural profunda, né, o deep learning, né, precisar usar um deep learning, né, usar uma generativa. Então, é importante a gente conseguir entender o caso de uso. E, para mim, tem uma jornada para isso, né? Então, eu até apresentei há pouco tempo para o Fernando, acho que para o Molina também, em formato ali de uma pílula, né? Do que seria a IA, né? Como a gente faria uma adoção, uma proposta de adoção na organização. E ela começa no negócio. Então, IA é de negócio, né? O sentido dela, ela tem que vir, né, de resolver um problema, assim como a gente faz, né, software para resolver sempre problemas de negócio. Então, começa ali com a preparação do público, né, a preparação das pessoas que vão utilizar, elas entenderem as capacidades de IA e entender depois como ela pode resolver o problema dela usando aquelas capacidades de IA. Né? Tem uma diferença entre você usar o chat, né? O chat GPT, ou, né? o mais famoso aí, para você fazer uma pergunta e ter uma resposta lá e eventualmente ela resolver um problema de negócio estruturado. Né? Que tem uma série de passos que está embarcado eventualmente, né? num processo de negócio. Então, tem uma diferença. E descobrir essas capacidades começa ali, então, primeiro capacitando o negócio. Né? Esse é um ponto interessante, Paulo, porque eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa esclarecer aqui para o nosso ouvinte a gente pode classificar em 2 grandes grupos. Claro, existem várias outras classificações, vários tipos, né? Mas a gente tem o que a gente chama lá de machine learning padrão, né? Que é a geração anterior de inteligência artificial. Não anterior, porque rede neural também sempre existiu antes do boom, né? Mas a gente tem a IA generativa e a outra que eu costumo chamar de IA classificatória, que ela é mais sobre predição do que sobre geração de conteúdo, geração de conclusões, né? E o que eu acho curioso, me ocorreu essa reflexão enquanto você falava. Antes, a gente tinha uma demanda operacional para trazer uma solução como essa, que era sensivelmente maior do que a gente tem agora com a IA generativa. Então, se eu quisesse fazer por exemplo, um componente transacional para detectar uma anomalia ou uma fraude, algo do tipo, cara, eu tinha que ter uma esteira de MLOps por trás para treinar uma base, pegar drift daquele modelo, eu tinha que treinar o meu próprio modelo com base nos meus dados que já tivesse classificados antes. Então, não era tão trivial quanto pegar uma chave de uma API, como a gente tem hoje com ChatGPT, Gemini, etc., e submeter uma pergunta com uma série de dados e tirar alguma conclusão. Então, acho que agora está mais acessível, né? E isso, na sua opinião, acho que pode levar as pessoas a algumas conclusões erradas aqui, né? A gente vê muito hoje pessoas querendo adotar uma solução que, como você bem falou na sua explicação,
caberia com uma árvore de decisão, uma regressão linear, alguma coisa do tipo, com uma IA generativa que naturalmente ela pode alucinar e chegar numa conclusão totalmente diferente do que um modelo estatístico chegaria, né? Justamente por essa facilitação que a gente tem agora com os modelos generativos, né? Cara, com 2 cliques você cria um API Key do Gemini e, cara, tu tá usando um LangChain aí, botando coisa para falar e vai dizer que tá usando IA na sua aplicação, né? Eu posso aproveitar e pegar o gancho da sua pergunta, Vel, e fazer o papel do ouvinte aqui que tá chegando, né? E pedir para você, Paulão, ou Fernando, né? Tá para a gente um pouquinho dessa diferenciação dos modelos, né? Eu acho que, assim, até para o nosso público aqui é extremamente técnico e de elite, né? Então, tem CEOs, CTOs, tem arquitetos, né? E aí essa galera, é o propósito desse episódio, né? Esse pessoal, ele quer saber por onde entrar nesse mundo do jeito certo. Então, explica um pouquinho para a gente todos esses pontos que o El trouxe aqui na dúvida dele, né, na colocação dele, que eu acho que vai ajudar a gente também a nivelar, né? Fazer um baseline. Exatamente, fazer um baseline para o resto do episódio, porque eu tô vendo que vai ser gostoso aqui, o papo vai ser bom. É muito gostoso falar disso mesmo, né? E agora, vamos começar de trás para frente, então, né? Vamos falar de generativa, né? Então, generativa são grandes modelos, né? Grandes modelos treinados com bilhões de parâmetros e numa rede, né? É uma rede neural profunda, né? Tem uma arquitetura, né? A arquitetura GPT, né? A mais comum aí. Então ele foi treinado com dados da internet, né? E então ele tem aquele conhecimento geral, né? Então por isso que se pega caso de uso, como a gente estava comentando um pouco antes, né? Que ele é geral. Então se eu pegar um documento e falar assim, olha, me dá o cabeçalho do documento, tem muitos dados na internet, por exemplo, com esses cabeçalhos do documento. Então ele já treinou, gerou pesos, né, numa rede neural que vai conseguir, né, por aproximação, falar, olha, então isso aqui é um cabeçalho, né? É importante salientar, né? A IA, ela é um processamento, é um resultado estocástico. Então, é uma probabilidade de estar certo, né? Então, ele é diferente do que a gente faz na computação tradicional, né? Que não é determinístico, né? Não é determinístico. Você coloca um if lá, se isso, então aquilo e pronto, né? Então, na IA é sempre uma probabilidade de aquele ser o resultado. Até na geração de texto, né? Então, na arquitetura lá do GPT, ele sempre vai dar uma probabilidade de ser aquela próxima palavra, né? Então, quando você está usando, né, uma GenAI, você parametriza isso, né? Então você quer que ela seja mais criativa, você quer dar mais possibilidades, ou seja, um vocabulário maior. São vários parâmetros que você pode passar para ela. A famosa temperatura, né? Temperatura, top P, top K. Então tem alguns parâmetros que você delimita, né? Aquilo que... Um comportamento, né? Além dos prompts e a engenharia de prompt, né? Que você tentar disciplinar o modelo com algumas estratégias, né? Para que ele te entregue um resultado. Mas você vai notar que... dependendo do que você submeter, ele vai responder diferente entre uma submissão e outra. Vocês já se depararam com isso, né? Fiz a mesma pergunta e ele respondeu de uma forma, às vezes até os dois corretos, mas um de uma forma e outro de outra. Nunca com as mesmas palavras, sempre diferente. Sempre diferente. Então é um grande modelo, né? Um modelo muito, muito geral. Então tende a, inclusive, pode, né, alucinar, né? A gente fala da alucinação, que foi por um caminho, né, que não era o caminho que eu esperava. Pegou um raminho da árvore da rede neural que fudeu. Lá no final deu ruim. Tá com Alzheimer. Muito grande, né? Então, beleza. Agora, quando você vai para um modelo mais tradicional, né, que você tem um machine learning ali, né, uma rede simples, ou até um deep learning, né? O deep learning é um machine learning com várias camadas, né? Ele tem várias camadas ali de pesos de rede, né?
E quando você vai por essa abordagem, né, essa abordagem mais tradicional, você tem um outro trabalho, que é um trabalho que você tem que treinar, ou seja, você vai ter que submeter os seus exemplos, né, exemplos de rotulagem, exemplos de dados que você tem, né, de histórico, para que você, através desse treinamento, gere esses pesos de rede. Então, isso ele fica muito mais próximo ao seu contexto. Mas é um trabalho grande, né? Você tem que rotular, são muitas... assim, IA trabalha com muitos dados, né? Principalmente em redes neurais, trabalha com muitos dados para conseguir chegar nesses pesos de rede para que ela, né, seja mais assertiva. E aí você também tem os métodos estatísticos, né? Então, são métodos que, né, através de técnicas, por exemplo, eu citei uma, né, de regressão linear, que ele também pode predizer resultados, né, só que com base num algoritmo. Né? Então, e com base de dados já treinados antes. Né? Então, é o que a gente fazia até um tempo atrás. Quando a gente fala de com base em algoritmos, com base em passos pré-definidos. Então, assim, é diferente desse método que eu estava falando, que os passos eles são baseados nos treinamentos anteriores. Né? Mas também é semelhante. Paulo pode até me ajudar, que conhece muito mais que eu, mas quando você fala do modelo estatístico, você vai criar um dataset de dados. Vamos falar, por exemplo, fraude. Eu tenho contas, sei lá, notas fiscais que foram fraudadas. Eu pego aquelas notas fiscais e determino quais são as informações que são relevantes dela. Então, eu tenho os itens que são comprados, eu tenho o valor do que foi comprado, para quem foi emitido, todas essas são informações relevantes. Eu sei, por capacidade empírica, que aquela nota é uma fraude. Então, eu rotulo ela como fraude. E aí eu vou criar uma pilha, um dataset enorme de informações que são fraudadas. E outras notas fiscais que não foram fraudadas. A partir do momento que eu mostro quais são as informações que são relevantes, o modelo ele vai criar uma inferência estatística daquelas informações que são relevantes e que foram consideradas fraude, que nós humanamente não conseguiríamos fazer essas inferências. Então ele vai cruzar produto com um cara com nome, com o valor, etc. E ele sabe que aquelas notas fraudadas têm determinadas características estatísticas que ele cruzou por algoritmo matemático. E outras que não foram fraudadas têm características que também foram inferidas por algoritmos matemáticos. Então essa é a regressão linear que você está falando. A regressão linear é um dos algoritmos, né, de treinamento das bases. E aí quando você dá uma nota fiscal que você não sabe se é fraude ou não, ele vai fazer uma inferência estatística ali e de acordo com os pesos ele vai te dar uma probabilidade de ser fraude ou não, porque ele já tem um treinamento anterior com base na rotulagem, certo? Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Paulo, acho que você pode explicar muito melhor do que eu. Não, perfeito. E aí, assim, a gente falou de regressão linear, mas e você tem vários frameworks, né? Por exemplo, que você pode utilizar, né? O SVM, Support Vector Machine, por exemplo, né? Tem uma forma de fazer. Então, você tem que escolher, né, a abordagem de acordo com a sua necessidade. Então, se você tem um caso muito específico e requer uma precisão maior, talvez
aquela LLM, né? Aquele grande modelo do GenAI, ele vai te dar um resultado inferior. Ele não vai conseguir se aproximar, ele conhece daquilo que é o geral, né? Porque ele foi treinado com grandes modelos com dados gerais. Agora, quando você tem um caso muito específico, eventualmente vale a pena você utilizar utilizar esses modelos mais tradicionais. Então, é muito do caso de uso. Então, qual é a necessidade? Qual é o problema que a gente vai resolver? Então, tudo começa por aí, né? A gente, né, parece aquela... A gente fica sempre batendo nesse negócio. Mas né? acaba voltando na engenharia de software padrão. Né, tem uma questão de custo-benefício aqui, né? Porque se você, por exemplo, vai resolver um problema, você falou do documento público, então eu vou gastar dinheiro, vale a pena gastar dinheiro para treinar uma IA, para ler, por exemplo, o cartão CNPJ, que é uma informação pública? Provavelmente você já tem um modelo pronto para isso, né? Então eu não vou gastar dinheiro com software, com fornecedor, com desenvolvimento para isso. Agora, se eu vou treinar o CNPJ para um caso de uso específico da minha empresa, que, por exemplo, eu preciso de algo mais específico, aí eu preciso investir tempo e empenho de quem conhece daquele documento, daquele assunto. E aí entra a arquitetura para você definir qual que vai ser a melhor abordagem ali, o quanto você vai gastar de tempo para você treinar o modelo, para fazer o que você falou, né? Trazer o conhecimento empírico para o modelo primeiro, depois escolher qual que é o melhor modelo estatístico, né? Então tem um pouco de você avaliar o custo-benefício do que você precisa resolver ali, né? Sim. É que tem um caso de uso que é importante, que eu sempre uso para explicar corporativamente do uso da GenAI, quando ela não é de fato classificatória. Então, por exemplo, se você tem uma IA, um modelo, para te dizer se aquilo é de fato um cartão do CNPJ ou não, você ainda pode usar ali a generativa, porque como o Paulo explicou, ela foi treinada com vários outros modelos, então ela vai usar a capacidade de rede neural dela para te falar que é ou não. Mas você poderia resolver com o modelo de machine learning padrão. Queria, por semelhança, te falar uma probabilidade de ser ou não. Um regex. Exatamente. Então você conseguiria distinguir aí. Aonde entra a capacidade que é disruptiva de fato da IA generativa? Eu posso anexar 3 documentos, um RG, um cartão de CNPJ e um contrato da minha empresa e perguntar, as informações desses 3 documentos estão coerentes entre elas? E aí um machine learning não faria. Porque ele está produzindo um outro resultado, que é por isso que é generativo. Ela tá usando de fontes distintas para produzir uma inferência diferente do que só classificar com base em inferências anteriores. Então você consegue fazer composições do tipo, quem é a pessoa que está presente nesses 3 documentos? E aí ela consegue gerar um resultado que seria um caso de uso, né, Paulo, típico de usar uma IA generativa. E essas composições, né, Wellington, que assim, nada impede que na sua solução, né, a importância da arquitetura, a gente estava falando, né, nada impede que você use numa parte você vai usar uma GenAI, numa outra parte eu vou utilizar numa outra tarefa, eu vou utilizar, né, eventualmente um modelo modelo mais simples, né, um modelo de machine learning ou alguma outra técnica de IA também. E agora tem um ponto, né, que você abordou agora que eu queria lembrar, que é a questão da engenharia de software. Então você comentou, né, sobre a gente, né, antigamente a gente tinha que utilizar IA, então você tinha que fazer uma esteira de MLOps e tal. E agora vamos pensar em prompt, né, que é a engenharia de prompt, que hoje em dia a gente quer resolver tudo com IA generativa e utilizar a engenharia de prompt. Ele vira o nosso novo código. Eu vou ter que versionar, eu vou ter que manter esse prompt. E esse prompt eventualmente não vai ser compatível com um outro modelo. Então estou usando um modelo, por exemplo, da OpenAI, vamos usar um modelo lá do Google, um modelo da AWS, um modelo da Anthropic, e são modelos diferentes, treinados de forma diferente. O mesmo prompt pode não funcionar. E pode trazer resultados completamente diferentes. Então, assim, versionar... Então, assim, a gente não foge, né, das nossas raízes de manter, né, manter a estrutura arquitetural, né, concisa, e manter, de fato,
sabe, aquelas técnicas que mantêm o software vivo, né? Ele realmente atendendo às necessidades, né? Então, essa composição é importante e é uma nova forma de fazer, né? Cara, esse é um ponto interessante que eu recentemente comecei a homologar alguns frameworks para criar uma arquitetura de referência para desenvolvimento de agentes utilizando IA. E aí fiz alguns testes com LangChain, Creo AI, etc., para colocar isso embarcado em sistemas transacionais. E tem uma grande barreira aqui que a gente discute muito pouco do operacional, dessa implementação, que é a natureza estocástica e imprevisível do modelo. Eu estava fazendo uma POC que eu tinha que fazer algum processamento ali, e aí eu pedia para o modelo, através do prompt, para ele me retornar um JSON com alguns dados. Eu colocava um range, falou, cara, para isso aqui você vai analisar, vai me dar um range que vai de 0 a tanto, vai colocar nessa chave JSON com esse valor. Para te retornar um JSON. Para me retornar um JSON. Beleza. Pega o retorno, parseio o JSON, vida que segue. Maravilha. Roda uma vez, funcionou. Roda outra vez, não funcionou. Peraí, por que não funcionou? Vai lá debugar. Olha o retorno. Ele retornou características semelhantes, né, na análise que ele fez. Ele retornou valores semelhantes no que eu pedi para ele avaliar, com alguma variação, claro. Então, não dá para dizer que eram resultados errados, mas no segundo, ele me bota uma frase. Aqui está o seu JSON. E bota o JSON embaixo. Na outra vez, ele mandou só o JSON. Ou seja, se eu pego o resultado no sistema transacional, vou parsear, o cara me mandou uma string antes. E aí você fala, não, eu quero só o JSON, sem comentários. Você vai lá e arruma o seu prompt. Aí roda uma vez, funciona. Roda terceira vez, não funciona. O que ele mandou agora? Aí você vai ver, ele botou o JSON dentro do Markdown. Ele mandou só o JSON, só que formatado dentro do Markdown. Você fala, caralho. Então, aí entra os frameworks, né? Que tem, por exemplo, o Creo AI, você coloca os controles de output, com PyDentic, etc. Só que ele fica retentando até encaixar naquele formato e você ter a garantia que o output vai estar estável para a sua aplicação não quebrar. Só que o que você poderia resolver com o request, às vezes ele faz 3, 4 até conseguir. E aí você fica com uma imprevisibilidade de custo fodida nisso. Mas aí deixa eu aproveitar aqui meu papel de aprendiz, né? E quando vocês estão falando de prompt, eu tô aqui pensando e eu usando o chat GPT e falando com ele, olha, eu sou objetivo. Eu quero que você me responda rápido. Eu quero que você não... Rápido ou certo, né? Tem aquela... eu na maioria das vezes... Aí ele responde, você quer rápido, você quer certo. Né? Mas 5,48. E eu quero que você seja pragmático. E você pode discordar de mim. Isso eu falo com o ChatGPT, falo com o Gemini, né? E aí a gente está falando, né, pegando o gancho do El aqui, né? Que quando eu estou pensando numa ferramenta transacional usando IA generativa, eu estou usando... E aí, linkando com a tua fala lá, né, o Paulão? Poxa, quando eu estou usando IA generativa e estou tendo que versionar meus prompts, eu tenho que pensar nesse tipo de coisa. Eu tô escrevendo igual eu aqui, ser humano, né, falando com a IA, e eu escrevo assim também lá quando eu estou programando e fazendo comunicação via API. Como é que é isso, cara? Me explica aí. Justamente. O prompt que você passa... Eu vou até te falar, não sei se você tentou com o LangChain também, né? Não, o próximo passo é tentar com o LangChain. Então já vou te dar uma dica lá no LangChain. Quando você instanciar a LLM, você tem lá uma função que é um structure. Eu esqueci o nome do método, mas tem structure no nome. Então você dá um ponto lá e dá um autocomplete lá, vai vir, né, logo depois você instanciar. E aí você passa um modelo que você quer para ele. Aí você define o seu modelo, você se define sua interface, e aí esse que é a magia, inclusive, no agent, né? É que cada campo você vai usar a descrição do campo. Isso. Então, quando você fala assim, é maravilhoso, né? Porque agora, sabe aquele lance de documentar código?
Agora, você usa a IA para ela interpretar os comentários do seu código, para ela escolher qual é o método que ela vai executar e quais são os parâmetros, inclusive com o formato, qual é o parâmetro, a data, qual é o formato da data. Ela interpreta a sua classe, né, o seu método, os comentários para escolher e falar, eu tenho que executar isso aqui, extrai os parâmetros de dentro do texto, né, do prompt de entrada, e passa como parâmetro para a variável, e aí, aí executa o seu método e dá um retorno para você. Então, os prompts agora, eles são o prompt System Prompt, né? Então, quando a gente está usando a GenAI, por exemplo, você tem o System Prompt, que é como é que você quer que ela se comporte, sabe? Como é que, no geral, como é que ela deve qual é o tom, né? O tom de voz, né? Você fala, não, qual é o tom de voz, né? Ou como que aquele retorno tem que ser, né, entregue. Então, é como se você estivesse contratando um funcionário falando como ele deve se portar, né, ao executar a tarefa. Né? Então, seja delicado, seja isso. Então, esse é o System Prompt. Aí tem o Human Prompt. Né? E aí o Human Prompt, o que é? É o que o usuário quer, né? É o pedido, né? Qual é o pedido que você faz. Agora, tem uma série de prompts, né, que são os tools prompts ali, que são todas essas documentações de código, quando você vai lá e monta a sua classe, sabe? Classe mesmo, pensar no ML, o modelinho mesmo, né? Sabe? E aí você coloca lá o seu comentário, o comentário dos campos, e aí ela vai substituir. Então ela vai interpretar tudo aquilo ali, e aí ela vai substituindo nos campos os valores que ela vai retirando, né? Cara, através do processo de classificação. Isso é uma disrupção no paradigma de desenvolvimento de software, cara. Eu passei por exatamente esse... você passa, sabe? Primeira vez que eu criei uma tool. Porque, beleza, eu declarei o agente, aí eu tenho que declarar lá no agente qual que é o objetivo dele, qual a persona, como ele tem que se comportar, etc. E você declara isso no YAML lá. Tá lá. Comportamento do seu agente. Aí eu falo, beleza, esse agente ele vai usar a ferramenta ABC. Beleza. Aí você vai criar a ferramenta ABC, que você faz a implementação dela como uma função normal, né? Para, sei lá, vai ler um web service, vai rodar uma query num banco, etc. Você cria o seu código. Só que aí você declara, geralmente com uma classe que você coloca quais são os inputs, etc. Como o Paulo falou, tal variável de entrada dessa minha função. Isso aqui é o ID do usuário que é declarado, blá, blá, blá. Você coloca num prompt descrevendo o que é aquele campo. Você coloca no outro campo. E aí você coloca a descrição do que faz aquela tool. Tudo documentadinho. E aí, cara, eu ficava, beleza, eu descrevi, coloquei tudo assim, mas aonde eu vou relacionar o momento em que esse agente vai chamar essa tool, cara? Eu não escrevi, não tem isso em código em lugar nenhum. Eu só declarei, cara, que bruxaria é essa? Aí você vai vendo o stack dele rodando, cara, aí ele tem o thinking, né? Fala, o usuário pediu tal coisa, tem uma tool que faz isso, então eu preciso pegar o parâmetro. E ele entende e chama a função. Isso aí tem alguma coisa a ver com o MCP, que é aquele Model Context Protocol? O MCP, ele é basicamente você exportar uma tool para outro agente utilizar, né? É um protocolo, né? Então, para virar um padrão, né? Isso foi criado aí em agosto de 2024, né? Pela Anthropic, né? Nessa ideia de, cara, eu preciso acessar dados, e aí não só dados, porque, por exemplo, no próprio MCP você pode, né, colocar a sua API lá e aí tem uma operação, né? Do tipo, faça alguma coisa, ele vai chamar, passar os parâmetros e vai fazer, né? Então, o MCP, vamos pensar que é o protocolo. Né? E aí você cria um MCP, conecta, né, as suas APIs, os seus dados lá, né? E aí ele vai ser, vamos dizer assim, a centralização da tool, né? A central de serviços. É quase um gateway, né? Como se fosse um gateway de modelos. É como se fosse um barramento de tool. O cara, ele se conecta, sabe o que faz, cada parâmetro, cada método, e ele consegue, de acordo com o contexto externo, se conectar com o contexto daquela ferramenta. Então, assim como eu faço um Swagger de uma API, posso ir lá, ter um conjunto de descrições da minha API nesse formato de comunicação, né? E aí eu vou estar disponibilizando as APIs para também um agente chamar, é isso? É quase como se fosse um Swagger em linguagem natural, né?
que o agente consegue entender e interpretar como utilizar aquela tool. Outro dia eu estava usando essa argumentação para um cliente meu, para a gente modernizar uma aplicação gigantesca que ele tem. Depois eu vou mandar esse episódio para ele. Boa. Você que está aí escutando esse episódio bacana e quer levar toda essa tecnologia, essas novidades para sua empresa e não sabe como, chama o time da VMBers. A gente pode ajudar vocês com desenvolvimento de software, com arquitetura de soluções, a entender os problemas que vocês estão vivendo e sair do outro lado com uma solução bem bacana. E se você está escutando o podcast para aprender coisas novas, faz o seguinte: manda um e-mail para a gente no peoplecare@vmbers.io e você pode fazer parte também do nosso grupo de talentos. Valeu! Agora o time do Relações Públicas vai gostar mais de mim. Valdir, eu estava falando de... O primeiro, né, a semente lá no negócio, né? Começa ali no negócio. Aí a segunda, né, pegando todo esse gancho, é governança. Por quê? Documentação em código é governança. É governança de dados. É metadado. E aí você conhece bem, né, o motor, por exemplo, o nosso motor, né, que tem lá um belo trabalho ali realmente de metadados, né? Então, governança, acho que é o segundo elemento. Assim, se você quer adotar uma IA sem dados, esquece, né? Então, IA é dados. Então, é governança de dados. Então, é governança de dados, governança de modelo e aí a própria governança do código, que são metadados, né? Então, se você conseguir traduzir numa linguagem natural, conectado ao negócio, o seu código, os seus campos, você vai ter uma IA respondendo muito bem, né? O agente é um agente muito eficiente. Então, grande chave, né? Segundo elemento. É isso, governança é chave. E aí quando a gente começou a nossa jornada lá vamos criar um data lake, né? Colocar um data lake para a gente ter esse volume de dados e aí normalmente o data lake, qual que é o pensamento normal? Empurra dado lá dentro. Soca lá. Isso depois a gente vê. Data pântano. E aí justamente, que vira lá, né, o data pântano, né? E aí o que a gente, né, na nossa abordagem, né, o que a gente começou a estruturar governança antes. Então, antes de colocar o dado lá para dentro, porque o dado que vai lá para dentro não é um dado que qualquer um vai lá e coloca, porque o cara tem diretório de rede, o cara tem a máquina dele, o cara tem, né, SharePoint, tem Google Drive, sei lá. O cara, dado ele pode ter e a gente tem disponibilidade de tudo que é lugar. Uma vez que vai para um data lake, é porque tem um pipeline de dados. E aí vem para a terceira linha, que é realmente, na terceira linha, é engenharia de dados. Engenharia de dados eficiente, engenharia de dados forte, né? Uma engenharia de dados que a gente, né, consiga ter, né, aqueles os Vs, né? Os grandes Vs lá. 5 Vs, né? Aqueles, né? Não é V de Valdir? Tem um V grande aqui do meu lado. Tem um Vzão. 2. Valdir verdadeiro. Então, nosso primeiro ponto vamos classificar. Então, o dado tem que estar classificado. Né? O dado tem que ter, né, o significado dele, né? Tem que ter um glossário adequado. E aí, uma vez que eu tenho isso, eu passo na esteirinha. Agora o engenheiro de dados faz o pipeline. Porque até então, se você está trabalhando com IA, você já tem um cientista de dados trabalhando lá, torturando o dado, né, para tentar encontrar lá, né, as features, né, que possam indicar, né, o problema, resolver o problema, né? Então, isso ele faz na máquina dele. Agora, quando você vai começar a entrar numa ideia produtiva, então, né, os 3 pontos que eu coloquei na linha aqui, né? Então, negócio, governança. Tem um ponto primeiro, você falou de governança no comentário, né? Você imagina se você voltar para o passado, falar para você, pro seu eu do passado, Valdir, falar assim: comenta legal o seu código, no futuro vão criticar. Imagina. Você vai criar essa tabela, coloca a descrição direitinho, uma por uma. Cada campo.
por cada campo, porque vai ser importante, que vai estourar, volta 10 anos atrás. Imagina, cara. Hoje Você o pessoal coloca tá nem direitinho aí aí. com isso. O pessoal tá preocupado em colocar o migrations no código, né? E fazer a implantação das alterações do banco quando implanta o código. E não tá nem aí com documentar. Ainda assim, no passado era bom, né? Porque a gente tinha os administradores de dados e eles cuidavam de tudo isso, né? Mas assim, né, Valdir, você estava tendo outro episódio falando ali sobre ágil, Scrum, né? Sim. É engraçado que quando você vem para o ágil, você fala assim, eu não preciso fazer documentação de caso de uso, não preciso passar pelo ML, o código é o documento, né? Sim. Só que se o cara não comenta o código também Não, também não é o documento. não se comenta o código. Você tem que rodar uma IA para documentar o código. Exato. Para poder usar IA, porra, aí entra num loop. Ok. Não, mas Dá para fazer, né? Ó, Ok, um método dá pra- com 5 linhas era um padrão, né, que a gente usava para dizer que um código tinha uma boa organização, uma boa leitura. Um método tem que ter 5 linhas. E você tem que saber o que aquele método faz pelo nome do método. É por isso que o Java tem 64 caracteres de nomeação de agora eu entendi. Isso veio do Java. Método faz o post, realiza a persistência no banco de dados da classe XYZ, abre e fecha parênteses. Mas Tudo em camel case. Tudo em esse método aí que escreveu foi o Wellington, bicho. Agora, Mas o que a gente está falando é, poxa, A documentação do Java é o nome do próprio método. mas nas 5 linhas conta o nome do método também, né? não conta. Então, você não entendeu. 5 linhas é o nome do método. pois 5 linhas ainda em Java, tem que ser umas linhas bonitonas. Agora, né, bicho? Não pode ser para aquele monitor de 80. Isso, é. Alguém Então, escreveu lá esse é que- só o nome. Tem que pegar Não pode nem todos os indentar. predicados. Antes, public, static, void, motherfucker, main. Get by name com 5 linhas chama o método. Mas e aí você fala aqui que, poxa, eu preciso documentar bastante, né? Escrever comentário, imagina. Isso não é uma prática. A gente não escreve E muda um comentário. pouquinho também. Tem um ponto para destacar aqui que é, negócio. Porque não basta documentar, sabe, para falar assim, esse aqui faz 2 mais 2. Cara, isso aí não resolve nada, né? Tá claro, a operação tá aí, eu tô vendo, né? Eu sei, né? Eu sei ler os sinais. Agora, é documentar do ponto de vista de negócio. Então, a gente fala muito, né? O melhor, hoje em dia a gente ouve muito, né? O vibe code, né? Vai substituir o programador, não vai ter mais. Mas tem uma característica que vai vir junto, né? O vibe code vai acontecer, ajuda, né? Vocês não usam? Eu uso. Né? Te ajuda, né? Você vai fechar os olhos e vai deixar vai entregar? Na minha opinião, tem gente que entende que, né, isso vai acontecer e tudo, que é bom. Na minha opinião, eu acho que não, né? Eu acho que é um assistente, né? Vai te ajudar a fazer. Cara, os agentes que rodam em terminal, que nem o próprio Claude e o Gemini CLI, que roda direto no terminal, cara, é coisa linda de Deus, ó. São ótimos. Eu tenho lá minha IDE ligada com o GitHub, né? E, cara, é impressionante. Eu escrevo a descrição do que eu quero e ele faz. Mas eu tenho que fazer Tem a que curadoria. revisar, Tenho que lógico. fazer a curadoria. Então, Eu fui no evento, fui no Hacktown no mês passado lá em Santa Rita do Sapucaí. E eu fui numa palestra do Google sobre o VEL 3. Edição de vídeo, né? Eu fui lá, né? Eram 10 dicas de como você criar vídeos com o VEL 3. Eu falei, vamos lá, vou aprender, né? Sentei lá, achei que ia ser uma palestra técnica, foi por 2 minutos ali, usa API aqui, usa ali. Ele começou a entrar as dicas, escolha melhor o ângulo da câmera, escolha qual que é o efeito óptico da que você quer simular no vídeo, como é que vai ser o comportamento do personagem, e se é de dia, se é de noite a música. Eu falei, cara, isso aqui que ele está ensinando é o que um diretor de vídeo, um diretor de novela faria. Então, se eu vou fazer muito bem, óbvio que um cara que conhece o riscado vai fazer muito melhor. Então, assim, tem que ter um tutor, né, um profissional experiente do lado da IA para saber extrair o melhor dela, né? Se você trouxer para o nosso mundo, é um programador experiente usando. Um sênior, pelo menos, ele sabendo usar aquela ferramenta. Senão, ele vai entrar no modo vibe code. Se pegar
há 20 anos atrás fazendo vibe code hoje, cara, ia fazer um monte de porcaria. Exatamente. Você pede porcaria, sai porcaria, né? Eu acho que isso vai ajudar muito a gente, né, no mercado de trabalho, porque existe a ausência de profissionais, a falta de profissionais, né? Então, assim, o que vai ajudar a gente é os profissionais que nós temos, eles serão mais produtivos. E aí isso vai ajudar a gente a entregar mais produtos, os produtos com mais qualidade, né? Eu vejo um problema que a gente vai ter, que é de criar novos profissionais. A vida do júnior vai ser mais difícil. É um termo que até no South by Southwest eles trouxeram lá, que é o tal do skill flux, né? Que você vai cada vez mais competências ficando obsoletas mais rápido. Isso. E você vai potencializar o cara com muita experiência e esse cara não vai precisar do cara com menos experiência. E, por consequência, ele nunca vai ser um cara experiente. Porque o nosso aprendizado foi empírico, né? No trabalho, na faculdade, na academia, né? Como é que você cria o sênior daqui 10 anos, né? Talvez a academia vai ter que repensar como é que você ensina engenharia de software, né? Agora, a linha de IA, né, ela veio para, na minha visão, ela é uma estratégia, né, de negócio, inclusive, né? Então, IA é uma estratégia de RH. Então, assim, a empresa ela tem que entender, assumir a IA, e todo mundo vai usar a IA, só que vai ter o uso de IA como assistente, vai ter o uso de IA como ferramental. Então, uma próxima linha que eu diria, né, a gente está falando lá, o negócio, entender as capacidades de IA para resolver problema de negócio. A governança, que vem dessa parte de documentação. A engenharia de dado, né, para a gente trazer o dado bem. E eu tenho uma questão de ferramental, que é o que a gente está falando, né? Eu uso IA para codificar, eu uso IA para atender o meu cliente, para resolver um problema dentro do produto. IA focado em produtividade. Em produtividade. E aí, dicas, né? Programadores, entendam de negócio. Se você vai trabalhar, você vai documentar, você precisa documentar para aquela necessidade, né? E aí a gente traz um paradigma que não é novo, né? Um paradigma de programação que não é novo, mas é um paradigma que agora vai cada vez mais, né, entrar em evidência, que é o funcional, né? Porque basicamente eu fico, né, restrito a uma função, né, que tem lá um domínio, um contra-domínio, e ela vai executar, entra parâmetro e sai um resultado. E esses metadados são metadados de negócio, né? Então a IA vai resolver, vai começar a atender cada vez mais os problemas de negócio. O Vibe Coding, por exemplo, ele assim, eu uso a IA para codificar da maneira como a gente codificava antes. Será que no futuro a gente vai utilizar essa maneira como a gente vê, a telinha que a gente usa ali, ou a gente vai usar agora mais o conversacional, mais o sinal? Eu quero pegar esse ponto para te fazer uma pergunta que ninguém entende quando eu falo isso. E eu acho que você vai conseguir me responder. Acho que você vai me entender, Paulão. Eu vou te fazer essa pergunta e quero que você faça uma reflexão sobre a forma como eu vejo o momento que a gente está com IA hoje. Eu acho que essa discussão de vibe coding, vou usar IA para código ou não, eu acho que ela é meio inócula, porque ela é passageira. E eu vou pegar exatamente o ponto que você colocou. A gente está usando a IA para gerar código como a gente faria antes. A gente está automatizando algo que a gente faria de uma forma artesanal. E a gente sempre produziu código de forma extremamente artesanal. Se a gente pegar a essência do que você falou desde o começo do episódio, que é usar IA para resolver um problema de negócio, a gente tende a evoluir os modelos, porque hoje a gente tem limitação de janela de contexto, etc., que eu tenho que ir resolvendo esses pequenos pedacinhos, gerando código para gerar uma aplicação de fato que resolva um problema de negócio completo. Mas eu acho que conforme a gente for evoluindo, a IA vai ser a aplicação. Eu não vou precisar usar a IA para gerar uma aplicação. A própria IA vai ser a aplicação. Porque aí eu vou setar ela com as regras de negócio através de prompts. Eu vou ter o input e output daquela IA. E ali vai ser meu software. Ela vai resolver o problema. Eu não vou ter que criar software com ela. Ela vai ser a ferramenta que vai resolver o problema de negócio. E não a ferramenta que eu uso para criar um software que resolve o problema de negócio. Porque talvez hoje ela não tenha contexto suficiente
para resolver um problema tão grande como uma operação de uma empresa. Mas eu acho que a gente tende a chegar lá. Qual que é a tua visão? A gente está passando por uma fase que... Bom, vocês já programaram em Notepad, né? Quem nunca, né? Então, não tem um autocomplete, ela não te ajudava em nada, né? Talvez botar uma cor no colchete. Isso já é um Notepad mais evoluído, né? Então, eu concordo contigo, né? Algo que, né, tá em voga ali, mas é passageiro porque é como uma IDE, né? Então, é uma experiência de mudar a IDE. Mas realmente a gente vai mudar a forma como a gente vai gerar código, estruturar a arquitetura. Eu acho que isso realmente a IA ela veio para revolucionar, né? Veio para revolucionar, né, todas as áreas. Tem um limite, por enquanto, né? Pelo menos, né? Como, né, a IA sempre sofreu com isso, que a IA não é um negócio novo, né? Foi um termo cunhado em 1950, 45, sei lá. Então, ela teve, né, o inverno da IA, porque tinha aquelas ideias, aqueles pensamentos daqueles, né, aqueles gênios, só que eu não tinha capacidade computacional para tal, né? Hoje a gente experimenta alguns limites também, né? A gente conseguiu avançar, então, muitas ideias do passado, né? Muitos algoritmos que eram, né, só teóricos, hoje a gente tem capacidade computacional para resolver isso aí. Então hoje a gente consegue, de fato, executar com sucesso aquilo que vinha. Então, hoje a gente já experimenta, né, uns limites, né? Então, se fala muito do limite da LLM, já não tem mais como treinar, já não tem mais dado, aí se gera LLM para gerar dado, então tem isso. Então, sempre a gente vai chegar nos limites e vai ter aqueles avanços, né? Então, eu acho que até chegar nesse ponto em de que, vamos dizer assim, a IA ela vira AGI, né, autônoma, ela faz tudo, né, ela consegue fazer tudo, consegue aprender sozinha, né, e fazer tudo, a gente ainda não está nesse momento. Então a gente ainda vai passar por algumas técnicas, na minha visão, que já são propostas, né? Do tipo, hoje a gente tem as LLMs muito grandes. A ideia é que você pegue e treine modelos menores, mas mais contextualizados, né? Mais dentro da necessidade de negócio, dentro do conhecimento, limitado ao conhecimento de negócio que você quer aplicar, né? Então, e vai mudar realmente, né? Muda a forma de fazer, a forma de programar, os paradigmas de programação, né, que tem, eles vão mudar, né? Muito mais mudar no sentido de ter modelos, né? Modelos que fazem isso, né? Modelos que você treina para uma determinada função e ele executa aquela função muito bem. Uhum. Né? Então, ou seja, eu vou gerar esses modelos e aí vão ser, né, um papel de arquitetura que eu vejo muito forte, né? Que é você coreografar esses modelos, né? Então eu tenho, por exemplo, um speech to text que a gente estava falando, a gente estava xingando alguns produtos aí, né, Valdir, agora há pouco, xingando o produto, porque não tem IA, não, mas espera aí, esse produto ele reconhece a sua voz, a sua fala. Então ele faz um speech to text. Então se você falar alguma coisa para ele, ele consegue te retornar escrito, né? Porque pensa nessa jornada, né? Sempre vai nos remeter a alguma linguagem, né? Então é uma linguagem natural que vai ser traduzida em outras camadas para uma linguagem de máquina que na verdade, 0 e 1, né? Então, essa composição de, olha, eu recebi um estímulo, né, auditivo, né? Então, audição cognitiva. Eu recebi um estímulo visual, né, a visão computacional. E aí eu fazer essas conversões. Então, a arquitetura ela vai ser muito importante para compor, né, na minha visão, compor essas especialidades,
né? A gente tem a visão, o tato, o olfato, então a gente percebe o mundo, né? E dá estímulos para o nosso cérebro. A gente, como arquitetura, tem esse papel de fazer essa composição, de fazer esse arranjo para resolver os problemas. E aí eu concordo contigo, vai mudar significativamente, mas ainda tem um passo. Hoje... Eu acho que, de fato, a gente vai evoluir, mas para passar para você fechar o seu raciocínio, algumas aplicações menores a gente já consegue resolver com alguns assistentes, por exemplo. Eu vou citar um caso, né? Tanto no Gemini quanto no GPT, você consegue criar alguns prompts master ali que você seta o comportamento da sua IA. Então você fala, você é um especialista disso. E aí quando você receber um arquivo, se esse arquivo TXT for um arquivo contendo esse tipo de informação, você tem que fazer isso com o arquivo. Quando você receber uma foto, você tem que receber isso, tratar essa foto dessa forma. Se você receber um arquivo de texto que é Word, você tem que fazer isso. Cara, isso para mim nada mais é do que você está declarando métodos de uma aplicação. Não é uma task, né? É uma tarefa. Faça você está criando os métodos ali, né? E ela absorve isso e ela vai agir como uma aplicação, né? Só que você vai interagir com ela de uma outra forma de interagir com a máquina, através de linguagem natural. Mas você não deixou de programar. Ela vai atuar como uma aplicação. É como a gente falou, o contexto é menor, ela consegue resolver um problema de negócio menor, mas se eu tivesse uma capacidade limitada de processamento, cara, poderia fazer isso com um RP, com um modelo. Sem escrever uma linha de código. Eu vou setar a regra de negócio como prompt, gerar um modelo que sabe as regras da minha empresa e vai receber estímulos. Então, na minha visão, futurologicamente falando, a gente vai chegar num limite, cara, que gerar código vai ser desnecessário, sabe? Mas aí eu vou puxar um ponto do que o Paulão falou, né? A gente vai estar velho, já aposentado, não precisa se preocupar. Não. Mas o que eu tô querendo dizer, talvez até corrobore com isso que você falou. Mas o ponto né? A IA demora, bicho. Porque do mesmo jeito que eu fiz a pergunta lá atrás, né? Falei, mas o prompt da aplicação transacional é igual o prompt que eu faço no Gemini, no ChatGPT. Então, o que vocês estão falando para mim a IA, para responder para o meu sistema transacional, vai demorar o mesmo tempo que ela demora para responder lá pro Gemini, né? Enfim. E, todo mundo reclama. Mas eu dei um clique aqui e demorou para mostrar a tela para mim. Demorou para mostrar, sei lá, um e-commerce para mim, uma pesquisa que eu fiz, né? Então, o que a gente está falando aqui é que, por mais que a gente esteja experienciando um avanço na computação, no hardware, né, que propicia a utilização desse tipo de software, a gente ainda precisa de um hardware muito maior para que a gente consiga ter experiências transacionais tão performáticas como as que a gente vive hoje. Porque, hoje nos sistemas que eu faço, né? Eu trabalho na casa de milissegundos. 10 milissegundos para eu dar uma resposta complexa. Né? Posso pegar esse gancho para passar a bola para o Fernandão, falar da importância da arquitetura? Boa. Porque talvez se você precise de uma latência de resultado tão rápida, com resultados previsíveis, talvez você não precise usar uma IA. Entendeu? Você pode usar uma IA para processos que seriam tipicamente transacionais assíncronos. Precisam de mais raciocínio, mais elaboração. Se você precisa de fato de uma latência muito baixa, talvez não seja o caso da aplicação de uma inteligência artificial para aquele caso de uso. E como é que a gente resolve isso do ponto de vista de arquitetura, Fernandão? Porque os caras querem botar IA no botão de pague do portal, no botão de da pague, intranet. Ele vai gerar o cartão de crédito. Para dar a cota de IA, né? Isso. Tem um antigo gestor nosso em comum, né? Que ele falava que tecnologia sem um problema de negócio é brincadeira de nerd. Né? Então, assim, a gente colocar IA, porque sim, resolver um problema de negócio, acho que o Paulo falou bem disso, né? Cara, conheçam do negócio, né? Se você, por exemplo, só transformar o back-end em seu IA, se mudar a experiência na ponta, você não tem valor, né? Agora, tem uma tendência, até pegando um gancho na sua pergunta, Well, como vai mudar o desenvolvimento de software, já tem alguns bancos vendendo experiência digital por WhatsApp.
Então não tem mais um formulário, não tem mais aplicativo. É uma mudança de paradigma da solução como um todo. Por trás da solução você pode colocar, por exemplo, os agentes sendo invocados como se fossem os back-ends, né? Hoje que a gente pensa. Né? Então, se você pensar na solução como um todo disruptiva e não apenas a IA como um back-end aqui, sim, eu vejo uma mudança no futuro de mudar essa maneira como a gente faz software. Não é só desenvolvimento de software em si. Aí eu concordo contigo, né? Você muda um pouco a experiência. A importância da arquitetura, né? A gente teve um trabalho, o Paulo participou bastante disso também nos últimos anos, né? Da gente primeiro estudar as tecnologias, saber o que tem de importante no radar de tecnologias. A gente está falando aqui de POCs que a gente faz no dia a dia em casa, brincando, porque a gente tem essa vontade de brincar, né? Com tecnologias novas, né? Mas para colocar numa empresa, você tem que ter um pouco de responsabilidade. Né? Uma tecnologia que para de pé, que tem suporte, que tem licença, quanto custa, etc. Então a gente vem trabalhando ao longo dos anos em estudar ferramentas para poder, na hora que vem um problema de negócio, você aplica a melhor tecnologia na hora certa. Né? E a importância da arquitetura é você olhar para o negócio, olhar para o problema, olhar para as tecnologias que a gente tem nos nossos build blocks, ou que a gente não tem que ter no mercado, e tentar aplicar a melhor solução, a solução mais ótima para o problema. Né? No caso da IA, é a mesma coisa, no final das contas. Né? É escolher o melhor modelo, se é o melhor tipo de aprendizado, se eu vou usar machine learning, vai ser generativa, ou vai ser um RPA, ou vai ser um get by ID. Né? Não tem bala de prata, e a IA também não é bala de prata. Perfeito. Você trouxe um ponto legal, né, Fernandão? Que é assim, eu tenho que olhar para tudo isso e colocar a bola no chão, né? Então, assim, até o time você também tem que organizar para ter os perfis que vão atender essa nova capacidade da empresa, né? E não é do dia para noite que você faz isso, né? Não. Então o Paulo falou um pouco de governança, né? E a governança do dado, né? Parte da nossa estratégia, né, Paulo, de chegar nesse ponto que a gente está hoje, de aplicar IA em processos internos, passou, por exemplo, quando a gente definiu o nosso portal de dados abertos. Então, a gente olhou para dentro e falou, cara, tem um conjunto de informações aqui que são dados públicos, que a gente pode colocar como um portal de dados abertos público na internet. Né? Mas para você colocar um dado aberto na internet, você tem que ter um processo de governança do dado muito bem estruturado, garantir que aquele dado é realmente um dado público, quem que é o responsável pelo dado, se eu tiver um vazamento de dados que não era para ser público, quem que foi responsável por aquilo. Então, esse processo de aculturamento da empresa em torno do dado que a gente tem ali dentro foi muito importante. Né? E a gente agora está, com as iniciativas de IA que o Paulo está liderando, a gente está colhendo frutos desse trabalho que foi feito lá atrás, né? Que não tinha nada a ver com IA, mas era um roadmap que a gente tinha a longo prazo. Já né? tinha a visão. Tinha uma visão. Né? E aí, Fernando, é importante, né? Governança. Fala de governança, já vai pensando de colocar um brucutu lá, não passa. Aqui não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. Né? E a ideia não é a governança do não vai subir ninguém. É realmente empoderar. Assim, se eu vou, né, inclusive no próprio portal, quando a gente lançou, a ideia era eu quero que ele seja capaz de consumir o dado que eu estou fornecendo. Então, para isso, eu preciso explicar que dado que eu estou fornecendo. Né? Então, explicar quando que eu vou lançar, quando que esse dado vai ser entregue, o que significa cada uma, né? Sabe, o glossário mesmo, né, forte. Então, é governança no sentido de empoderar. E aí, mirando, inclusive, né, na ideia de que uma IA vai conseguir ler isso e aí poder usufruir, né, e executar as funções e as tasks que ela tem que executar. Eu queria pegar um gancho em algo que o Valdir falou, que é sobre a minha aplicação, né? Então eu tenho a minha aplicação, faço a task, é muito mais lenta e tal. E aí essa é uma visão que a gente tem que mudar quando a gente está falando de uma estratégia de IA. De que eu não vou fazer a mesma coisa utilizando só a IA para substituir. Por quê? Porque vai ser ineficiente. Então a IA você tem que pensar ela como se fosse energia elétrica. Né? Ela é extremamente versátil. Então, tudo você faz com energia elétrica. Então, você pode aquecer a água, né, acender uma luz, colocar equipamentos eletrônicos e tal. Então, fazer um motor, né, girar e tudo. Mas
na energia elétrica ela não é uma mais eficiente para tudo. Então, por exemplo, para você aquecer, é melhor você aquecer com gás. É mais eficiente. Você tem, na transformação da energia, você tem mais perda no caso de você tentar usar uma resistência para aquecer a água e tal. Então, são escolhas realmente para fazer. Então, se eu tenho uma missão crítica, concordando com o que o Huerto falou, se eu tenho uma missão crítica, eu não vou usar IA aqui. Mas nos problemas, nessa revolução do uso de IA, eu tenho que pensar nele diferente. Então, eu não vou mais pensar na telinha. Então, o Fernando falou da interface conversacional. Por que ele precisa ver aquilo na tela? Em tese, ele não quer aquilo, não quer ver na tela. Ele quer, o cara que quer ganhar dinheiro, ele quer que vá para a conta dele o dinheiro. E se for justo uma IA falar, tem tanto na sua conta e isso for, como é que eu posso dizer, comprovado, né? Se isso tiver lastro jurídico, você não precisa nem de uma tela. Sim, é outro paradigma. É outro paradigma. Até porque a IA, você tem que sempre olhar o problema todo com a IA e não só aquele pedaço, aquele componente. Até porque a IA funciona melhor com mais contexto, né? Então, a jornada toda precisa ser modelada com IA e quanto mais informação você fornecer para ela, mais assertiva ela vai ser. Então, por mais que do ponto de vista de arquitetura a gente sempre pense em componentizar e isolar os componentes, cara, isso a gente tem que rever um pouco com IA, porque o contexto geral para tomada de decisão, principalmente da IA generativa, quanto mais coletivo, melhor, sabe? Então, você, vou fazer um componente aqui que faz isso, faz aquilo. Cara, mas será que o resultado do todo, do contexto, para essa inteligência artificial, para esses componentes tão isolados e tão desacoplados, é de fato mais eficiente? É uma outra maneira de arquitetar, cara. Isso é muito louco. E é muito difícil e a gente tem que se adaptar para esse novo contexto, sabe? E é importante, né? Você vai colocar uma generativa, pensa numa generativa, do jeito que a gente já conhece hoje. Quando você tem o primeiro contato, você fica maravilhado. Mas quando ela começa a versar sobre assuntos que você tem muito domínio, né? Que você já estudou bastante, você começa... aqui você não me pega. Né? Então, a gente percebe isso quando a gente está validando, né? Então, questões, né? Outras questões aí fica como, né, a dica, métrica. Cara, tem que buscar as métricas. Todo modelo, tudo que você faz, você tem que buscar uma métrica para ver o quanto ela é assertiva ali, o quanto que você pode confiar em que missão. Você vai colocar uma IA generativa num equipamento de UTI? Cuidado. Né? De repente ela pode falar, não, dá hora de desligar. Desligou, né? Então, assim, ela vai ter uma métrica, você vai ter um modelo que garante lá 99,99999% de funcionamento, né? Não vai haver falha. E, ok, ainda havendo falha, né? Porque isso não vai chegar, né? Ou seja, a gente falou que é estocástico, né? Uma questão probabilística. No seu processo, quando você vai adotar a IA do seu produto, você precisa ter, né, os guardrails, você precisa ter as alternativas. Então, se errar aqui, vai matar o paciente? Não. Né? Vai matar o paciente? Então, peraí, eu tenho que ter um backup, eu tenho que ter uma outra forma de lidar com isso. Tem surgido até alguns patterns, né, Paulo, de modelos que validam modelos. Né? Então, o LLM as adjudged. O LLM as adjudged. E geralmente eles usam modelos diferentes. Então eu tenho o GPT gerando conteúdo que é validado pela Anthropic. Aqui eu tenho uma pluralidade razoável, porque o modelo da ChatGPT ele pode estar viciado naquele e ter uma tendência a achar que aquilo é correto. Aí você usa um outro modelo para validar aquele tipo de informação. Até o modelo está fazendo peer review agora. Mas a prática é tão boa, né? Que até os modelos estão fazendo, exatamente. Mais um ponto que o Paulo falou, né, Well? A gente está falando até no bastidor aqui com o Paulo mais cedo. Se você tem um problema onde para você 99% da acurácia é bom e aquele 1% que pode dar uma desviada, o risco, o custo daquilo para você compra o risco? Cara, para mim é um problema que se eu tiver um probleminha aqui... Tá, beleza. Vai ter uma reclamação do cliente, operacional, de repente eu vou ter que lidar com uma reclamação aqui, ele reclame aqui, tudo bem. Se paga, beleza. Agora, se aquele 1% de erro vai me gerar um problema jurídico ou de imagem que a empresa pode falir,
É algo que eu tenho que avaliar. Veja. E aí o arquiteto olhando para o negócio. Cara, olha para o negócio, entende o negócio, entende tudo que está acontecendo em volta. E que isso independe de ser IA ou não. Trazendo para o mundo de saúde, né? Que o Paulo até fez uma brincadeira. Poxa, se eu vou desligar o equipamento ou não, eu não posso usar IA porque não tem a acurácia de 100%, né? Mas, poxa, para avaliar um reembolso, que eu vou ter depois uma pessoa verificando, né? Poxa, ó, o cara reclamou errado. Então vou fazer o seguinte, eu vou abrir um chamado de segundo nível. Pronto, o chamado de segundo nível é avaliado por uma pessoa. Aí vale a pena. Sim. Então, e aí acho que conecta com um pouco do final da nossa jornada aqui, né? Que é falar de produtos, né? Poxa, são produtos que a gente tem que começar a pensar no dia a dia, né? O que vale a pena a gente trazer para as empresas, né? Para monetizar mesmo, né? Porque até agora a gente foi falando muito de é legal fazer, né? Mas é legal fazer aonde? Como é que as empresas estão trazendo dinheiro para os bolsos, né? E isso é um ponto interessante, hoje, quando a gente olha para o produto e para o retorno de negócio e a assertividade que se espera daquela operação, tem uma análise que a arquitetura é muito importante aqui, que é saber a viabilidade daquela implantação do ponto de vista de prazo, custo e etc. Tratar seu arquiteto com carinho, né? Exatamente, porque, por favor, trate. Porque, por exemplo... Tem comida para ele, alimente, né? Faça carinho também. Isso, pague bem, principalmente. Porque a gente não quer ser restritivo, a gente quer ser habilitador. Isso, mas o ponto é assim, ó, por exemplo, que nem o Valdir falou, eu vou ter um N1 de análise de reembolso, aí eu vou ter um N2 que é o meu comportamento humano. Eu poderia, inclusive, ter um N2 também de uma IA, que usando o padrão de uma IA validadora da outra. Se eu quero 100% de acurácia, eu posso colocar vários stacks aqui. Exato. E eu posso ter vários revisores, inclusive de inteligência artificial, que, cara, vai chegar na ponta um caso muito raro, porque foi revisado várias vezes por vários modelos e que vai me chegar naquele 99,999. Mas isso é viável financeiramente? Quantas chamadas de API eu vou ter que fazer aqui? Qual vai ser o custo disso? É viável? Você está falando o seguinte, Tabel, se eu tenho naquele meu exemplo, eu tenho um problema que com a IA eu tenho 99% de acurácia. Aquele 1% pode me gerar um problema operacional, por exemplo. O que eu faço com isso? Eu assumo risco ou eu faço um processo de contingência que eu posso colocar uma outra camada com outro agente revisando, o que vai trazer o 99, vai me revisar e bloquear 99 do 1%. Ou seja, entendeu? Eu vou chegar no 100%, ele 1% vai ter um degrauzinho a mais que vai custar X ali. E eu posso colocar outra camada e outra camada que vai fazendo o custo ficar exponencial. Vale a pena? Você fez eu lembrar de um caso, né, que agora a gente, né, IA pra tudo, né? IA pra tudo. Eu quero um café, põe IA aí. Aí veio a proposta, né? Falou, pô, Paulo, olha só, eu tenho esse processo aqui, ó, que ele tem a etapa A, B, C, D. Legal. Vamos colocar uma IA aqui? Falei, tá, pra quê? Aí ele, então, é que nessa etapa D, que era uma etapa para validação de um usuário tal, de uma área tal. Aí eu falei, tá, ok, e o que você quer? Você quer melhorar ali, né? Ajudar ele a fazer a tarefa? Não, eu quero tirar a tarefa dele. Aí eu falei, tá, mas assim, quer tirar a tarefa dele. Então ele faz hoje. Não, é porque ele não faz. Ele nunca fez. Aí eu falei... Você quer tirar quem então, se o cara não existe? Isso. Aí eu falei, tá, mas então, se ele nunca fez, isso não dá problema, que tal você tirar essa etapa dele? Não substituir por uma IA. Porque você vai substituir o quê? Uma coisa que não existe? Então... Essa aí tá fácil de fazer, tá pronta já. Tá pronta, tá implantada. Qual que é o objetivo disso? Vai trazer algum benefício? Aí ele parou, ficou olhando pra mim e falou, é verdade, né? É verdade. Não, deixa pra lá. Ok, depois. Aí ele voltou com outra depois e tudo bem. Mas é o que a gente tá comentando, né? A galera quer colocar IA não importa onde. Né? Qual a utilidade? Não tem utilidade nenhuma, né? Então não vai. Agora, tem utilidade? Vai trazer benefício? Então, quando você fizer lá, né, o custo-benefício, vai trazer um benefício. Então, beleza, vamos fazer. E é o que a gente sempre fala, né, Fernando? O chato da arquitetura, né? O custo do projeto, o custo de uma implantação,
não é só aquele CAPEX que você tem naquele momento, naquela operação, naquele desenvolvimento. Você tem um custo de manutenção, você tem um custo de atividade intelectual que você pode perder. Como é que você perpetua isso dentro da própria companhia, com skills, com profissionais, com sustentação e etc. Né? Então, a gente tem que ter esse manejo, essa estratégia de pensar na continuidade do negócio. Então, não é o cara simplesmente chegar aqui, pô, vamos botar uma IA aqui porque é legal e tá no hype. Cara, beleza, mas tem que ter manutenção, tem que ter curadoria, tem que ter governança. A gente tem estrutura para isso? Você tem, sua área tem responsabilidade para manter isso rodando, etc. Porque senão, cara, o hype, lá 6 meses o cara tá reclamando que não tá tendo manutenção, não tá tendo o resultado que precisaria ter com o modelo, né? Eu fico imaginando se eu pegasse esse caso aí, ou seja, nunca houve uma recusa no passo D. E aí colocou a IA, passou até a recusa. Aí o cara fala, porra, a IA não tá funcionando. Pô, porque nunca recusou até hoje. Nunca teve recusa, agora a IA tá recusando? Pô, tá com defeito essa IA. A gente tem que ser, na arquitetura a gente tem que ser ESG também, né? É sustentabilidade. Exatamente, ESG. Cara, essa solução ela se sustenta daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3, ela vai se manter. Continuar funcionando, né? No futuro a gente vai ter que modernizar a aplicação? Vai, né? Mas vai ser modernizado com tranquilidade. Vai estar bem comentado, vai estar bonitinho. É isso aí. A arquitetura é estratégia, sempre. Meus amigos, acho que conseguimos cobrir muitos pontos aqui de fato o que é trabalhar com inteligência artificial na prática, né? Sem romantismo, sem fanatismo, sem... como é o nome? Quando você é, além de sem ativismo, né? Fomos realistas, né? Fomos realistas. Eu vou te falar o que nós fomos. Nós fomos francos. Poxa vida, você tirou essa. É porque o Paulo é o cara franco. Tá. É Paulo Franco? Paulo Franco. Fomos francos, verdade. Se tivesse me avisado, eu tinha feito a piada antes. Gostei, eu queria ter feito essa piada. Falando francamente. De frente com o Paulo, falando francamente. Muito bem. Paulão, suas últimas palavras para quem está embarcando nesse mundo e tá assustado. Boa sorte. Boa sorte. Então tem vários perfis, né? Embarcando nesse mundo, né? Pessoal de negócio, né? Não tenha medo, né? Hoje está no hype, mas se você pega o pessoal mais novo, é até mais fácil de eles aceitarem, né? Mas aquele que já está há mais tempo e está vendo a IA entrar, assim, aproveita, sabe? É uma jornada de conhecimento, é uma jornada de produtividade. Abraça a tecnologia. Né? Abraça a tecnologia, porque assim, lutar contra... assim, tá vencido já, né? Pro negócio, né? Pro negócio, então, abrace, né? Pro desenvolvedor, assim, entenda do negócio, né? Eu já tinha falado isso, né? Ao longo do podcast aqui. Para ser honesto, a gente sempre falou isso para você, viu, seu cabeçudo? Você tem que saber do negócio desde antes da IA. Agora você precisa saber mais ainda. Se tivesse ouvido a gente lá no começo, você não tava precisando se preocupar com isso agora. Embarque mesmo, né? E aprenda realmente as tecnologias, né? Então, background de estatística é importante. Métricas, né? Aprenda muito sobre métricas, né? Estão falando de ser analista, pessoal de qualidade, né? É muito sobre métricas. Então tem muitas métricas aí para diversos tipos de modelo. Para cada tipo de IA tem métrica diferente. Então, né? Se aprofunde nisso, né? Sobre métricas, né? Agora, se estiver falando, por exemplo, para o executivo, equipes de IA realmente para poder fazer ela embarcar em IA corporativa, né? Com tudo isso que a gente vem falando, né? Governança, eficiência no processo, porque aí a gente vai ter os benefícios que a gente discutiu aqui. Né? Sabe, usar a IA certa, o modelo certo, no lugar certo. Então, a minha recomendação é essa: invista,
né, em especialização, né, equipe especializada disso para dar suporte, né, para a organização para isso. COI. Né? De A para tratar o assunto corporativo. Exatamente, corporativo, né, respeitando, né, a compliance da empresa, né, então a IA corporativa realmente para que, né, a coisa avance, fazer direito, né, fazer direito, né. Fernandão, para a galera do nosso sindicato aí, o que você pode dizer? Acho que no final das contas, a engenharia de software ela continua com os mesmos requisitos não funcionais, né? Com IA ou sem IA, com usabilidade, com governança, com segurança, com performance. Então, conheço do negócio. Acho que primeiro, como o Paulo está falando aqui, é importantíssimo. Cada vez mais o arquiteto está próximo do negócio, dos problemas do negócio e das oportunidades. Para a galera do negócio, para os stakeholders, tomadores de decisão, a IA é uma oportunidade gigantesca de você aumentar a eficiência de equipe, melhorar suas entregas, novos produtos. É importantíssimo você olhar para como você entrega suas experiências digitais de uma maneira nova. Acho que esse é um recado importante, né? E para a gente aqui do sindicato habilitem, ajudem a IA a ser mais uma ferramenta na organização, não sejam limitadores, né? E para quem tem arquitetura nas empresas, confia nessa galerinha, que essa galerinha é boa, a gente está ali para ajudar. Confia no arquiteto, que a gente vai te ajudar a sair do outro lado. Nós. É bom. Arquitetura, mano. O sindicato eu achei fenomenal. Valdir, obrigado por trazer esses caras aqui, meu. Foi muito legal. Nesse episódio foi muito elucidativo, né? E assim, mais uma vez a gente vê que a TI ela é extremamente cíclica, né? Então sempre vem uma ideia nova, ela vem sempre cheia de muitas esperanças, muitos desafios, e aí a gente precisa de maturidade para passar por ela, né? Então a gente já viu isso muitas vezes. Eu vou falar de um passado recente, tá? Seja do mundo cloud. O mundo cloud foi a mesma coisa. Lá em 2016... a gente veio também com um afã gigantesco, vamos aderir à cloud. Muita gente foi para a nuvem de qualquer jeito e está voltando agora, né? Exatamente. Então, como eu vou fazer isso? Eu tenho que pensar, né? Então foi um pouquinho do que o Paulo falou, um pouquinho do que o Fernando falou. Vamos ser maduro, né? Porque os profissionais de TI eles devem ser maduros, olharem para as suas empresas, para o tamanho dos seus desafios e fazerem as melhores escolhas, né? Então... a gente também viveu isso, um mundo de microserviços, mesma coisa. Todo mundo vai aderir a microserviços? Como a gente vai aderir? Qual que é a tecnologia que a gente vai usar? Antes disso ainda, a gente teve um mundo de SOA. Poxa, todo mundo vai ter SOA até agora, não sei o que lá, vai ter os brokers. Então, assim, é sempre um dilema. E um dilema é o quê? Você escolhe algo em detrimento de outro, e aí você casa com os benefícios, mas você também casa com os malefícios. Então, colocar tudo isso na mesa, de forma clara, objetiva, num roadmap de longo prazo, onde você vai garantir o retorno para a tua empresa, é sobre isso. A nossa conversa foi sobre isso, né? Então, assim, maturidade. E aí você sempre vai precisar de profissionais muito capacitados, engajados, que tenham empatia com, de fato, o negócio da tua empresa, né? E aí, se você precisa de ajuda, você tem a VMverse. Isso aí, eu queria finalizar com essa. Se você não sabe para onde seguir, se você quiser uma ajuda de uma empresa que pode te dar os primeiros passos, te dar o caminho aqui, né, Valdir? Como é que faz o contato? O contato é muito fácil, cara. O contato é contato@vmverse.io. Manda um oi pra gente, ou entra no nosso site, vmverse.io, e a gente vai responder vocês, a gente vai marcar... geralmente a gente marca uma conversa, a gente entende o desafio do cliente, a gente adora fazer POC, adora... Esse é o teu problema? Então, peraí, vamos fazer vamos reduzir esse problema a um desafio menor e vamos mostrar para vocês como é possível, né, resolver esse problema. Então, assim, a gente está mais preocupado em resolver o problema do nosso cliente, né, do que qualquer outro ponto, né? Então, assim, entra em contato com a gente, vamos bater um papo. Se você não anotou, vai estar aqui na descrição tanto o perfil dos meus amigos quanto o contato da VMverse. Entre em contato que o gigante aqui pode ajudar.
Beleza? Você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela audiência de vocês. Se você ainda não deixou seu like, se você ainda não se inscreveu no canal, você tem a última chance agora, porque o episódio vai acabar, daí só no próximo. Né? Então aproveita agora, se inscreve. E se você acha que a gente contribui de alguma forma para o seu desenvolvimento profissional, ou para o seu entretenimento, ou para qualquer forma que a gente agrade aqui o seu dia a dia, você pode ser membro do canal. Se você for membro do canal, você vai lá, seja membro, você vai contribuir aqui com uma cerveja pra gente por mês, aqui para manter a nossa operação e pagar a cerveja pra essa galera aqui que bebe demais, aí. Nossa, ajuda nós aí. Ajuda nós aí. Obrigado pela audiência de vocês. Valeu!